Olá. Hoje a gente vai fundo num material bem específico, olha. Um manual lá da Escola de Especialistas de Aeronáutica. O assunto é Gestão Patrimonial no Comaer, o Comando da Aeronáutica. Isso mesmo. A ideia aqui é entender como uma instituição do tamanho da Força Aérea organiza, assim, desde o orçamento até o controle e o descarte dos bens, sabe? Aquela coisa do computador velho, para onde vai. Exato. Parece técnico, né? Mas é vital para o funcionamento de qualquer órgão público. Bom, vamos desvendar isso aí. Vamos sim. É uma chance de olhar os processos por dentro, sabe? Desde as leis de orçamento até a gestão do dia a dia mesmo. Licitação, controle, o que fazer se algo der errado. É a administração pública na prática, só que num contexto militar, né? Com certeza. E tudo começa com a grana, imagino eu. O orçamento. O manual detalha bem isso, né? Fala de PPA, LDO, LOA, uma sopa de letrinhas. Como é que essas leis se encaixam, assim, para a coisa toda começar organizada? Parece complicado, mas tem uma lógica. Pensa assim, o PPA, o Plano Plurianual. Ele é um mapa geral, sabe, para 4 anos. Onde a gente quer chegar. A visão de longo prazo. Isso. Mas o mapa de 4 anos é muito amplo, né? Aí entra a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todo ano ela diz, ok, para este ano, as prioridades são essas aqui, baseadas no PPA. E as regras do jogo orçamentário são essas. Ela faz a ponte, entende? E entendi. A LDO traduz a estratégia para a prioridade anual. E a LOA, então? O que ela faz? A LOA, a Lei Orçamentária Anual, aí sim é o orçamento na veia. Ela diz quanto dinheiro deve entrar, as receitas, e quanto pode sair, as despesas. Detalhado mesmo, sabe? Programa por programa, ação por ação. Sempre seguindo o que a LDO mandou e olhando para o PPA, claro. É um fluxo. PPA lá longe, LDO no meio do caminho e a LOA aqui no dia a dia. Faz sentido. E para garantir que esse plano todo não vire só papel que as contas fiquem em dia, o manual fala muito da Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Qual é o papel dela nisso tudo? A LRF é tipo o guardião das contas, né? O legal dela é esse foco em prevenir problema. Ela obriga o governo a colocar metas fiscais claras lá na LDO. Metas tipo. Tipo, quanto se espera arrecadar, quanto pode gastar, qual o resultado que se busca, se é superávit, déficit zero. E não basta definir, tem que ficar de olho. A LRF manda fazer avaliações direto, o manual até fala que é nos meses ímpares, para ver se a realidade está batendo com o plano. E se não estiver batendo? Se a arrecadação cai, sei lá. Aí, bom, a LRF acende o alerta. O governo pode precisar fazer o tal do contingenciamento. Que é? Basicamente, segurar uma parte do dinheiro que ia gastar, para garantir que no fim do ano a meta fiscal seja cumprida mesmo com o imprevisto. É para manter o equilíbrio, né? A sustentabilidade. Entendi. Uma trava de segurança. Ok, então o dinheiro está planejado, a LRF está vigiando. Mas como é que a FAB compra o que precisa? Combustível, peça, computador. É aí que entra a famosa licitação, né? Exatamente. O manual diz que é um processo formal para pegar a melhor proposta. Por que tanta formalidade? Não dava para só comprar? É que é dinheiro público, né? Não é nosso, é da sociedade. A licitação é a regra para tentar garantir que ele seja bem usado. E que todo mundo que quer vender para o governo tem a mesma chance. Ah, isonomia. Isso, isonomia. E também para evitar preço superfaturado, né? A ideia é buscar a melhor contratação para o governo. E para isso funcionar, tem uns princípios, umas regras básicas. O manual lista várias. Legalidade, impessoalidade, moralidade. Parece meio abstrato. Na prática, o que isso quer dizer? São as regras do jogo para tentar evitar confusão, sabe? Legalidade é óbvio, tem que seguir a lei. Impessoalidade, não pode escolher a empresa do amigo. Tem que ser objetivo. Moralidade, agir de forma ética, correta. E a vinculação ao edital? Ah, essa é importante. O edital é o documento que diz como vai ser a licitação. Esse princípio diz que todo mundo, governo e empresas, tem que seguir o que está escrito ali. Não pode mudar a regra no meio do jogo.
E o julgamento objetivo garante que a escolha seja baseada em critérios claros, definidos antes, não no "eu acho que essa é melhor". Entendi. E tem a segregação de funções também, que o manual cita. O que é isso? É para evitar que uma pessoa só faça tudo. Tipo, quem pede a compra não pode ser o mesmo que autoriza o pagamento, que não pode ser o mesmo que recebe o material. Separa as tarefas para diminuir risco de erro ou, de fraude mesmo. Faz sentido, é mais seguro. E tem jeitos diferentes de fazer licitação, as modalidades. O manual foca em duas: pregão e concorrência. Qual a diferença básica entre elas? Olha, de forma simples. O pregão é para coisa mais comum, mais padronizada. Material de escritório, serviço de limpeza, sabe? Bens e serviços comuns. O critério principal é o preço, geralmente o menor preço ou o maior desconto. É para ser mais rápido. Ok. E a concorrência? A concorrência já é para coisa mais complexa. Uma grande obra, um serviço de engenharia muito específico, onde não dá para olhar só o preço. Precisa avaliar a técnica, a capacidade da empresa. É mais demorado, mais detalhado. Entendi. Mas antes mesmo de decidir se vai ser pregão ou concorrência, o manual dá um destaque enorme para uma fase antes disso tudo, a fase de planejamento. Fala nos documentos Estudos Técnicos Preliminares, o ETP, Mapa de Riscos, Termo de Referência, o TR. Isso parece ser o começo de tudo mesmo, né? Nossa, fundamental. Talvez seja a parte mais importante. É aqui que o órgão público tem que parar e pensar. Qual é o problema que eu quero resolver? O que eu realmente preciso comprar ou contratar para resolver isso? Quais são as opções no mercado? Quais os riscos envolvidos? Como eu vou saber se o que eu contratei foi bem feito? O ETP registra essa análise toda. O mapa de riscos tenta prever o que pode dar errado. E o termo de referência? O TR é o documento-chave dessa fase. Ele descreve em detalhes o que vai ser contratado, o objeto, as quantidades, como vai ser executado, como vai ser fiscalizado, como vai ser pago, tudo. Ele é a base para fazer o edital depois. Caramba! Se essa fase for mal feita, a chance de comprar coisa errada ou pagar caro demais ou ter problema na execução é gigante. É o alicerce da compra mesmo. Entendi. Primeiro pensa, planeja, documenta tudo para depois comprar. Faz sentido. E aí, depois da compra feita, seja por licitação ou, como o manual cita, por dispensa em alguns casos de valor baixo. Isso, tem exceções para valores menores para agilizar. Certo. Aí esses bens entram para o patrimônio público. O manual fala de ativo, passivo, essas coisas de contabilidade. Mas focando nos bens que a FAB usa mesmo, como eles são classificados lá dentro? Basicamente, o manual divide em bens móveis, imóveis e intangíveis. Os imóveis são prédios, terrenos. O controle é mais centralizado, numa diretoria específica, a DIRINFRA. E os intangíveis? São os que a gente não pega, né? Tipo licença de software, marcas, patentes. Eles também têm controle e sofrem amortização, que é tipo a depreciação deles. Mas o grosso da gestão do dia a dia está nos bens móveis. Certo. Bens móveis. Coisas que a gente pode mover. O manual separa em bens de consumo e bens permanentes. A diferença é só quanto tempo dura. Principalmente, mas tem os critérios a mais. Bem de consumo é o que acaba rápido, né? O manual fala em durar menos de 2 anos, ou que é frágil, que estraga fácil, perecível, ou que vai ser usado para montar outra coisa, tipo uma peça. Gasolina, caneta, comida. Exato. Já o bem permanente é aquele que dura mais de 2 anos e não some com o uso, sabe? Uma mesa, um computador, um carro, ele continua sendo uma mesa depois de usar. Ok, essa divisão parece lógica. Mas aí o manual joga uma curva. Bem de consumo de uso duradouro. Ué, se é duradouro, não era para ser permanente?
Isso me deixou confuso. Parece uma contradição, né? Mas aqui entra o pragmatismo, a praticidade. Pensa num grampeador, numa lixeira de escritório. Eles duram fácil mais de 2 anos, tecnicamente seriam permanentes. Certo. Mas imagina o trabalho de controlar cada grampeador, botar número de patrimônio, registrar onde ele está, calcular a depreciação todo mês. O custo desse controle seria maior que o valor do próprio grampeador. Ah, entendi. Então, para esses itens que são duráveis, mas têm baixo valor, o manual diz que se usa um controle mais simples. Uma relação carga, controla a quantidade, o tipo, mas sem aquele detalhamento todo do bem permanente. É o princípio da economicidade na prática. Não gastar mais para controlar do que o bem vale. Uma solução, assim, bem inteligente para não engessar demais. Faz muito sentido. E para controlar tudo isso, os permanentes, com detalhe, esses duradouros de forma simples, quais ferramentas eles usam? O manual cita uns sistemas, né? Sim, principalmente 2, o SILOMS e o SIAF. SILOMS e SIAF. Pensa assim, o SILOMS, Sistema Integrado de Logística de Material e Serviços, é o controle do estoque físico detalhado. É ele que sabe quantas mesas tem, onde estão, qual o número de patrimônio de cada uma. É a visão analítica, da prateleira. Ok, o controle do dia a dia. Isso. Já o SIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, é a visão contábil, financeira. Ele sabe o valor total em imóveis que a FAB tem registrado no balanço. É a visão sintética, agregada. Os 2 sistemas precisam conversar, claro, para tudo bater certo. E para os bens permanentes, esses que duram mais, como se registra o desgaste natural deles? O fato de que vão ficando velhos, obsoletos. Aí entra a depreciação. O manual explica que ela é calculada todo mês. É um jeito contábil de registrar que o bem está perdendo valor com o tempo, seja pelo uso, pelo clima ou porque surgiu algo mais moderno. É importante para mostrar o valor mais real do patrimônio. E tem um detalhe interessante que o manual traz. Se uma unidade usa um bem que pertence a outra, unidade apoiada e apoiadora, quem calcula e registra a depreciação é a unidade dona do bem, a apoiadora. Centraliza a informação. Interessante. E como se garante que o que está lá no SILOMS e no SIAF é verdade? Que as mesas, os computadores, existem mesmo e estão onde deveriam? Bom, aí entram 2 coisas importantes que o manual menciona: a etiquetagem e os inventários. Etiqueta? Tipo código de barras. Isso. Os bens permanentes recebem uma etiqueta, um número de identificação único gerado pelo SILOMS. Ajuda a rastrear e, todo ano, tem que fazer o inventário físico. Que é? É formar uma comissão, ir lá fisicamente contar e verificar o estado dos bens. Mesa por mesa, computador por computador. E comparar com o que está registrado no sistema, para ver se bate, se não sumiu nada, se tem algo quebrado que precisa baixar. Entendi. E no dia a dia, quem cuida? A responsabilidade direta é do chamado detentor da carga de cada setor. É a pessoa responsável por aqueles bens que estão ali na sala dela, por exemplo. Certo. Falamos de comprar, de controlar, mas e quando dá problema com quem vende? A empresa não entrega no prazo ou entrega com defeito. O manual descreve um processo para isso, o PAI. Que nome? Processo Administrativo de Apuração de Irregularidade. Como funciona isso? Parece sério. E é bastante sério. O PAI é o caminho formal para investigar se a empresa realmente descumpriu o contrato e, se sim, aplicar uma punição. Tudo começa com quem fiscaliza o contrato percebendo o problema. O fiscal do contrato. Isso. Ele comunica à autoridade, que é o ordenador de despesas. Se acharem que tem fundamento, abrem o PAI. O manual até menciona uma assessoria de risco contratual, a ARC, que ajuda a analisar esses casos. E a empresa que está sendo acusada, ela pode se defender? Sim, claro. Esse é um ponto fundamental. O processo todo tem que garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório. A empresa é notificada oficialmente e tem um prazo para apresentar a defesa dela por escrito. E qual o prazo?
Olha que curioso, o manual mostra que depende da lei do contrato. Se for das leis antigas, a 8.666 ou a 10.520, são 5 dias úteis. Se for da lei nova, a 14.133, são 15 dias úteis. Uma diferença boa, né? Bastante. Depois que a empresa se defende, ou se não se defender, tem uma análise dessa defesa, geralmente com o parecer da tal ARC. E aí o ordenador de despesas decide, aplica uma sanção ou arquiva o processo. E que tipo de castigo, de sanção pode vir? É só multa? Não, tem uma escadinha. Pode ser só uma advertência, tipo um puxão de orelha formal, pode ser multa, que dói no bolso, ou pode ser mais grave, impedir a empresa de licitar e contratar com o governo por um tempo. Ah, isso é sério. Sim, tem a suspensão, que pode ser por até 2, 3 ou 5 anos, dependendo da lei e da gravidade. E a mais pesada de todas é a declaração de inidoneidade. Aí a empresa fica impedida de contratar com qualquer órgão público no país. É quase um cartão vermelho. Nossa. E a empresa pode recorrer, claro. E as sanções mais graves, tirando advertência e multa, têm que ser publicadas no Diário Oficial da União. Pega mal para a imagem da empresa também. Mostra que tem consequência, né? Mas sempre com direito à defesa. Ok. Agora vamos para o fim da linha do bem. O computador ficou muito velho, o carro não vale mais a pena consertar. O que acontece? Simplesmente joga no lixo? Não, de jeito nenhum. Tem todo um processo formal para isso também, o desfazimento. Começa com um exame do material, uma comissão vai lá e avalia o bem, como se fosse um perito. E o que essa comissão decide? Ela classifica o bem. Pode dizer que ele tá ocioso, tá bom, mas ninguém tá usando. Recuperável, vale a pena consertar. Antieconômico, ou tá muito velho, obsoleto, ou o conserto é mais caro que um novo. Ou irrecuperável, fim de linha mesmo, não tem mais jeito. E se o bem sumiu? Foi roubado. Aí tem um outro exame, o exame de causas, para apurar o que aconteceu. Mas com base nesse laudo da comissão, o chefão da unidade decide o que fazer. E quais as opções? Bom, se for recuperável, pode mandar consertar. Se for ocioso, tentar achar alguém que precise dentro da FAB. Agora, se for antieconômico ou irrecuperável, o caminho geralmente é a baixa. Baixa. Tirar dos registros. Isso. Tirar oficialmente do patrimônio. Aí, depois da baixa, pode ser que o bem seja destruído de forma controlada, se não tiver mais serventia nenhuma, ou pode ser que ele seja alienado. Alienado é vender ou doar? Exato. Pode ser vendido, geralmente em leilão público, antes tem que avaliar para saber quanto vale, ou pode ser doado, mas tem regras para doação, né? Prioridade para outros órgãos públicos ou para entidades sociais sem fins lucrativos, tem que justificar que é de interesse público, ou pode ser cedido, que é tipo uma doação entre órgãos do governo mesmo. Entendi. O importante é que nada some. Todo passo, desde o exame até o leilão ou a doação, tem que ser documentado. Olhando para trás agora para tudo isso que o manual descreve, nossa, dá a imagem de um sistema muito, muito amarrado, né? Sim. Desde como se pensa o dinheiro lá no começo com PPA, LDO, LOA e a LRF de olho, passando pela compra certinha, a licitação com seus princípios, o planejamento, aí o controle do bem enquanto ele está sendo usado, com Silome, CIAF, inventário, depreciação. Depois, como lidar se o fornecedor pisa na bola, com o pai. E, finalmente, como dar um fim digno e documentado para o bem, o desfazimento. Cobre o ciclo todo. Cobre mesmo. É complexo, não dá para negar. Mas essa complexidade toda reflete a responsabilidade que é gerenciar o dinheiro e os bens que são de todo mundo, né? Um manual desses é essencial para guiar os gestores nesse caminho. Tenta padronizar, controlar. Com certeza. A gente percorreu um caminho longo aqui, desde as leis maiores até o detalhezinho da etiqueta no computador. Fica bem claro o nível de controle e de formalidade que é exigido na administração pública. Sim, um sistema robusto, essencial para tentar garantir transparência, eficiência. E isso até deixa a gente pensando, né? O manual descreve esses processos todos, muitos apoiados em sistemas como o Silomes, o CIAF. Sim. Olhando para o futuro, como será que a tecnologia pode ajudar ainda mais? Será que dá para ter mais agilidade? Menos burocracia em algumas partes, talvez? Sem perder o controle, claro.
Usar, sei lá, inteligência artificial para prever quando vai precisar comprar algo ou para otimizar o inventário? Boa pergunta. Fica essa reflexão, né? Como modernizar ainda mais essa máquina toda da administração sem abrir mão da segurança e do bom uso do dinheiro público? É algo para a gente continuar pensando.